que diz a palavra infalível, inspirada, inerrante do Senhor. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. E fica a tua igreja na noite de hoje, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, vocês vão desenhar uma pessoa correndo uma maratona, a maratona cristã. Desenha um cristão se esforçando de todas as formas, correndo na maratona para alcançar a linha de chegada, tá bom? Desenha uma maratona, uma pista de corrida, desenha uma linha de chegada, tá bom? Nós vamos ouvir hoje sobre essa maratona cristã. Irmãos, nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima protagonizou um dos momentos mais emocionantes dos Jogos Olímpicos. Ele estava a mais de 40 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Em dado momento, um homem furou o bloqueio da segurança, agarrou o corredor brasileiro e o lançou para fora da pista. Apesar daquele tremendo imprevisto, ele voltou à prova, continuou correndo e, embora não tenha conquistado o ouro olímpico, ele cruzou a linha de chegada em terceiro lugar. Eu me lembro que eu era uma criança, quando tudo isso aconteceu, eu não entendia muito bem. Mas à medida que hoje eu olho com um olhar um pouco mais sóbrio, eu tiro a seguinte conclusão, irmãos. A vida cristã é assim também. Uma longa e cansativa maratona, cheia de obstáculos imprevistos. Não é à toa que o próprio autor aos Hebreus, ele enxergava a vida dessa forma. Ele disse, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. E é também como o apóstolo Paulo, irmãos, retrata a vida cristã aqui em Filipenses. Ele exorta a igreja de Filipos a correr com perseverança a corrida da vida cristã, com os olhos fitos no prêmio da soberana vocação. Na última sessão, você se lembra bem, eu espero que se lembre, quando ouvimos do verso 1 ao verso 11, que Paulo exortou os filipenses a correrem para longe do falso evangelho dos judaizantes. E através de sua própria biografia religiosa, ele provou que a confiança na carne é inútil quando se trata de ter a aprovação diante de Deus. Antes ele preferiu, ao invés de conservar seus méritos, de ser achado em Cristo e de crer nele para a sua salvação. Na sequência, porém, ele os encoraja a continuar correndo. E você me pergunta por quê? Como eu disse antes, porque Paulo enxerga a vida cristã como uma longa maratona. E para os que foram justificados e salvos em Cristo, o sinal de largada da corrida já foi dado. E aqui Paulo exorta os seus irmãos em Filipos a persistirem e a se esforçarem para alcançar a linha de chegada e conquistarem o prêmio do chamado celestial,
que é o conhecimento pleno de Cristo e a semelhança perfeita com Ele. E é para onde nós, eu e você, também devemos correr, irmãos. Vocês estão preparados? Será que os seus músculos espirituais estão alongados? Os seus olhos estão fitos na linha de chegada e no prêmio prometido? Portanto, esse texto nos convida a todos nós juntos a assumirmos os nossos postos na pista de corrida da vida cristã. Eu queria meditar com os irmãos no seguinte tema na noite de hoje, avançando na maratona cristã. Avançando na maratona cristã. A pergunta é, como devemos correr esta maratona? Como uma espécie de treinador, Paulo nos dá excelentes orientações para termos êxito nessa prova. Primeiro, como devemos correr esta maratona? Segundo os versos 12 a 14, precisamos correr em direção a Cristo. Correr em direção a Cristo. O texto começa assim, verso 12, volte os seus olhos para o texto. Não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. No verso 12, irmãos, Paulo retoma o que disse anteriormente nos versos 10 e 11. Ali ele deixou claro o seu desejo de ser conformado a Cristo, conhecê-lo plenamente e participar da ressurreição dentre os mortos. E aqui no verso 12, ele trata de apresentar qual é a sua situação atual e ele é bem franco a respeito disso. Ele diz, eu ainda não alcancei esses objetivos. Na verdade, irmãos, ele estava ciente de que essas coisas não podem ser alcançadas em vida. Por isso, com muita humildade, aquele que é considerado o maior dentre os apóstolos, ele admite com toda sinceridade, eu ainda não sou perfeito. E isso é verdade também para todo e qualquer cristão. Essa declaração de Paulo já refuta uma falsa doutrina chamada do perfeccionismo cristão, de que é possível nesta vida você ser perfeito e sem pecado. Só que ao invés de comodismo, o apóstolo se mostra determinado em perseguir este objetivo. Isso fica muito claro na linguagem empregada por ele aqui. Perceba o termo aqui, quando ele declara, mas eu prossigo. Esse termo prossigo, no original grego, ele retrata a imagem de um velocista em uma corrida atlética. Imagine a seguinte cena, um corredor acelerando o passo, vencendo o cansaço e com os olhos fixos na linha de chegada. É exatamente como Paulo enxergava a vida. Um esforço e uma busca persistente em prol de um único objetivo. E que objetivo é esse? Alcançar ou ganhar o próprio Cristo Jesus. Como ele disse aqui, ele sabia que foi alcançado por Cristo antes. Você se lembra em Atos capítulo 9, na estrada de Damasco, para também alcançar e conquistar, ganhar o próprio Cristo. O conhecimento dele, a semelhança com o Salvador. Só que a ideia fica ainda mais clara à medida que nós caminhamos pelo texto. Versos 13 e 14. Acompanhem comigo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava ciente de que ainda não havia alcançado o seu objetivo, mas ele não permite que isso o distraia ou desanime em sua busca. Como ele procede então? Primeiro, ele se esquece das coisas que ficaram para trás. No primeiro momento é um pouco difícil de interpretar essa expressão, nós não sabemos exatamente o que Paulo quer dizer. Mas pelo contexto da carta, é provável que seja uma referência ao seu currículo religioso apresentado anteriormente. O que ele diz do verso 4 ao verso 8 do capítulo 3. Mas aí eu penso que um comentarista bíblico ele resume bem essa questão de Paulo quando ele diz o seguinte sobre isso de esquecer as coisas, deixá-las para trás. Ele não se distrai com os troféus do passado. Em Cristo, irmãos, Paulo se deu conta de que todos os seus méritos, todas as suas credenciais, quando se tratava de ser aprovado diante de Deus, eram como perda diante dele. Não tinham valor algum. Por isso, Paulo sepulta o passado.
com todas as suas credenciais, com todos os seus troféus, bem como com os seus fracassos e pecados. E como um maratonista focado, ele não se distrai com o que ficou para trás. Ele investe todas as suas energias no que está diante dele. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Essa é uma expressão muito interessante, irmãos, porque, primeiro, o que é que Paulo destaca a respeito deste prêmio? É que é um prêmio dado por graça soberana de Deus. E esse prêmio foi reservado a todos os que foram chamados por ele. Essa é uma linguagem comum do apóstolo Paulo. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, ele disse: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é, em Cristo, ele fora vocacionado, chamado de forma irresistível para pertencer ao Senhor. Esse chamado se dá da seguinte forma, irmãos. Deus, o Espírito, atuando através da palavra, ele alcança o coração do homem, vencendo a resistência, renovando-lhe no íntimo e o habilitando a crer no Senhor para a sua salvação. E uma vez chamado e justificado, uma vez tendo recebido esses benefícios, Paulo corre com toda a força que recebe de Deus, com confiança de que ele vai cruzar a linha de chegada e receber o prêmio, que é reservado somente aos que foram chamados por Deus. O prêmio futuro, como destaca um comentarista, está fundamentado na graça recebida no passado, ou seja, não é uma simples conquista do esforço humano, é um dom da graça soberana, reservado aos eleitos e chamados por Deus, aos que perseveram na maratona para ganhar a Cristo. Nesse ponto, irmãos, nós podemos nos perguntar o que podemos aprender com as palavras iniciais de Paulo. Primeira lição da nossa noite, nosso texto. Na vida cristã, não há lugar para passividade. Na vida cristã, não deve haver lugar para passividade. No capítulo 2, verso 12, ele disse: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ele permanece na mesma premissa: precisamos desenvolver, cultivar aquilo que já recebemos de Deus. Em outras palavras, é preciso empreender todos os esforços para alcançar esse alvo. Você me pergunta como, João? Através de um comprometimento com as disciplinas espirituais. São as disciplinas espirituais, irmãos, que vão nos ajudar, que vão nos capacitar e nos fortalecer para que cresçamos espiritualmente. É somente através dos meios de graça, a palavra de Deus lida e pregada, a oração, a participação nos sacramentos e no culto público, que seremos fortalecidos e capacitados a avançar na direção do prêmio da semelhança com Cristo. Não importa quanto tempo de crente você tem, não importa em que ponto da jornada você está, se você negociar, se você abrir mão do esforço e se tornar passivo na vida cristã, você sofre sério perigo. Você precisa entender que você foi salvo para isso. E eu sei que é muito fácil nós nos perdermos e nos distrairmos em meio às demandas e correrias do mundo. Mas eu quero deixar muito claro que antes das suas metas pessoais, antes das suas metas familiares e profissionais, você foi alcançado por Cristo para alcançar ou atingir uma grande meta, que é a semelhança e o conhecimento pleno dele. Então, por causa do Evangelho, guarde-se do esquecimento e da distração. Fixe os seus olhos em Cristo e no prêmio do chamado celestial. Pelo poder dele, eu não estou dizendo, em nenhum momento Paulo deixa isso claro também, que nós corremos pelo nosso poder. Não, irmãos, é pelo poder dele. Siga em frente e avance na direção da linha de chegada. Porque essa corrida não é para os melhores entre nós. Essa corrida é para os que dependem mais do Senhor e de sua graça. Esse poder está disponível nos meios de graça. Então eu lhe pergunto, será que temos feito bom uso deles, irmãos? Será que temos feito bom uso dos meios de graça? Porque aplicando isso dentro da analogia da corrida, se você negociar os meios de graça, você vai ter câimbras ao longo da corrida. Você vai se sentir muito cansado e desanimado e, consequentemente, você vai se abater
e, se não vigiar, desistir. Portanto, meus irmãos, vamos nos livrar de qualquer passividade. A vida cristã não é para os passivos. A vida cristã é para aqueles que se esforçam diligentemente para alcançar o alvo. Além do mais, olhar para frente, segunda lição, significa estar livre de embaraços. O que eu quero dizer com isso? É se esquecer do que ficou para trás, irmãos. Muitos cristãos têm sérios problemas com o seu passado. Será que você é um deles? Será que o seu passado, meu querido irmão, ainda é um adversário e um obstáculo na corrida cristã? O que acontece com um corredor que corre olhando para trás o tempo todo? Ele vai se distrair, vai perder o ritmo. E se não se cuidar, ele pode até tropeçar e cair. E isso com certeza não é o que nós queremos. Como Paulo, que se esqueceu tanto dos seus méritos como dos seus fracassos, você e eu devemos fazer o mesmo. O Evangelho nos ensina que fora de Cristo, meu irmão, as nossas melhores obras são como trapos imundos, elas não têm valor aos olhos de Deus. Então, se você, como apóstolo, se orgulha ou depende das obras do passado, como ele o fez durante o tempo, você precisa tirar os olhos dela. Bem como as lembranças dos pecados e fracassos do passado. Se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, o teu passado não mais te condena. Por causa da sua vida perfeita e da sua obra na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo é seguro quando diz aos romanos: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, se você cometeu graves pecados ontem, se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, esses pecados já foram cobertos e eles não devem atrapalhar sua corrida hoje. Os pecados de ontem não devem nos embaraçar na corrida hoje. Não permita, irmão, que eles o desanimem, o distraiam. Não olhe para trás. Não olhe, não fixe os seus olhos naquilo que prejudica o ânimo e que gera abatimento. Porque por causa do Evangelho, nós podemos e devemos seguir em frente. Amém? Nós estamos meditando no tema avançando na maratona cristã. Nós vimos em primeiro lugar que devemos correr em direção a Cristo. Em segundo lugar, segundo os versos 15 a 16, devemos correr com a mentalidade certa. Devemos correr com a mentalidade certa. O apóstolo Paulo continua. Ele diz, verso 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. A despeito de todo esforço empregado, meus irmãos, sem uma mentalidade apropriada, um maratonista não será bem-sucedido em sua corrida. Paulo emprega este princípio também à vida cristã. Primeiro, perceba como ele se dirige aos filipenses. Todos, pois, que somos perfeitos. E aí aqui o leitor descuidado olha para essas palavras de Paulo e pensa haver uma contradição aqui. Ora, ele não disse antes que ele não era perfeito, não havia alcançado o alvo. Porque neste ponto ele se dirige e se identifica dessa forma, falando aos irmãos. E a resposta está no significado do termo, irmãos. A Nova Versão Internacional, por exemplo, ela traduz da seguinte forma, e eu julgo uma tradução mais apropriada aqui, todos nós que alcançamos a maturidade. Ou seja, todos que somos maduros. O apóstolo Paulo não está pensando em cristãos perfeitos, livres de pecado, de qualquer tipo de erro. Mas ele está pensando em cristãos maduros. E quem são esses? Quem são os cristãos maduros? São os que compartilham da mesma mentalidade ou do sentimento do apóstolo, que ele acabou de descrever dos versos 12 a 14. O seu ponto aqui é o seguinte: o cristão mais maduro, na verdade, é o que se percebe imperfeito. É o que tem a visão clara de que a linha de chegada ainda não foi cruzada. De que há um percurso e um caminho a ser percorrido. Andar no caminho da maturidade é entender a linha de chegada não foi cruzada, não alcançamos o alvo, mas continuamos correndo em direção a ele. Esses são os cristãos maduros, os perfeitos, sobre quem Paulo fala aqui. E pela insistência na questão, é bem provável que alguns dentre eles estavam seduzidos pela ideia
de que podiam ser perfeitos ou livres de erro nesta vida. E, consequentemente, eles se acomodaram, se tornaram passivos. Só que Paulo combate essa ideia e não dá espaço para esse tipo de mentalidade na corrida cristã. E quanto aos imaturos, ele espera que Deus os convença e os guie à compreensão correta. Afinal de contas, a persuasão silenciosa e invencível do Espírito Santo nunca falha. Ele disse no início da carta, Deus vai completar a boa obra em vocês. E o apóstolo Paulo está convicto disso. Só que ele ainda acrescenta no verso 16, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que é que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Basicamente, ele os chama a viver em conformidade com o Evangelho. Viver segundo o Evangelho. Você se lembra, na sessão anterior, ele enfatizou que, mediante a fé, os cristãos recebem a justiça que procede de Deus e desfrutam do poder da ressurreição atuando em si. Pensando nisso, Paulo os recorda, percebam o percurso que vocês já percorreram e tenham em mente o poder que vocês possuem à disposição para continuar. Afinal, alguns entre eles poderiam estar muito desanimados ao perceber quão distantes estavam ainda da linha de chegada, de concluir a prova. Possivelmente estavam frustrados, cansados em meio às dificuldades que encontraram na maratona. E Paulo aproveita aqui no verso 16 para encorajá-los com o Evangelho. Por causa de Cristo e de sua graça, ele e os cristãos em Filipos já podem comemorar algum progresso na direção do alvo. Mais do que isso, eles devem louvar a Deus, irmãos, ao perceberem o quanto o Senhor, quantos quilômetros o Senhor já os tinha carregado. Sendo assim, ao invés de decepção pela demora e desânimo em alcançar a semelhança com Cristo, os cristãos deveriam continuar correndo de forma persistente, vivendo segundo o Evangelho. Esses dois versículos nos ensinam uma lição muito preciosa aqui, meus irmãos. Se desejamos alcançar a maturidade, vamos viver com o que já alcançamos no Evangelho. Como os filipenses, todo verdadeiro cristão experimenta uma espécie de tensão. Ora, nos sentimos os cristãos mais maduros e perfeitos da face da terra. Ora, nos sentimos um verdadeiro fracasso em razão dos nossos pecados. O que é que eu quero dizer? É que ao longo da vida existem momentos onde nos sentimos ou nos percebemos muito perto da linha de chegada ou muito distantes dela. Não é assim que as coisas funcionam. E se as coisas são assim, a pergunta é como vencer este problema e continuar correndo com persistência. Através do Evangelho e dos seus benefícios. Aos orgulhosos, aos que pensam ser perfeitos, Paulo ensinou que a verdadeira maturidade está em perceber a nossa imperfeição. O ensino bíblico é muito claro, irmãos. De Gênesis a Apocalipse. Não seremos perfeitos nesta vida. Não seremos perfeitos a não ser que o Senhor Jesus retorne ou nós morramos e sejamos ressurretos com Ele naquele dia. Além disso, não é possível atingir este grau de perfeição nesta vida. Usando a terminologia do texto, não vamos perdê-la. A corrida não se encerra até a morte, o retorno de Jesus. Você vai precisar continuar correndo. Sendo assim, meus irmãos, se eu e você ainda não chegamos lá, vamos parar de nos comportar como se já fôssemos perfeitos em alguns momentos. Vamos parar de fazer vista grossa aos nossos defeitos e pecados, porque eles existem e, infelizmente, continuarão existindo. Nós não vamos nos acomodar na vida cristã, por exemplo, pensando que já sabemos o suficiente, que conhecemos o suficiente as Escrituras, que dominamos a teologia, que somos homens e mulheres, oramos o suficiente, que servimos o suficiente, que já nos santificamos o suficiente. Saiba que enquanto você e eu vivermos aqui, nós estaremos sempre muito aquém do padrão de Deus. Se você pensa que conhece o Evangelho e as promessas da palavra de Deus, meu irmão, você ainda não os conhece perfeitamente. Se você se orgulha da sua intimidade com o Senhor, saiba que ela ainda não é o que deveria ser.
Você está satisfeito com a luta contra o pecado e com a sua obediência? Eu repito, estamos muito aquém do que Deus espera. Você e eu ainda não chegamos lá. Sem contar, irmãos, que pensando nisso, nós precisamos ser justos com as pessoas ao nosso redor. Nós em nenhum momento podemos passar a mão na cabeça para o pecado. Mas nós não podemos também sermos rigorosos e injustos, exigindo, por exemplo, de cônjuges, filhos, parentes, irmãos na fé, seja quem for, perfeição cristã. Porque essas pessoas não têm condições de alcançá-las. Então nós precisamos ser justos ao invés de impiedosos, pensando na doutrina que acabamos de aprender aqui. Em Cristo nós seremos perfeitos um dia, mas enquanto vivermos aqui, não. Por isso, irmãos, a maturidade entende a imperfeição. Mas além disso, há aqueles que estão profundamente frustrados na corrida cristã. Você conhece alguém assim? Alguém que se vê no fundo do poço da imperfeição. Alguém que se sente muito triste por não ser o cristão que gostaria de ser. Vivem desapontados porque, por exemplo, não conhecem a Bíblia e a teologia como gostariam. Sua rotina de oração ainda não é como esperado. Não estão satisfeitos com o uso de seu tempo para Deus. Se sentem muito além, muito aquém dos seus deveres como cônjuges e pais. Sem contar com o fato de que lutam constantemente contra os mesmos pecados. Essas pessoas têm a tendência de olhar para si mesmo e dizer, talvez nem crente eu seja. Será que eu descrevi você? Como o Evangelho pode nos ajudar a vencer a frustração? Por causa de Cristo e de sua obra, meu irmão, ouça bem. Por causa de Cristo, você já não é mais o mesmo. Você era um pecador condenado, mas hoje você é um filho de Deus pela graça. Você antes vivia na escravidão do pecado, mas hoje, por causa da operação de Deus no seu íntimo, você se arrepende e você luta contra o pecado. Então entenda o seguinte, você está em um processo, todos nós estamos. E se você, irmão, olhar para trás, você vai perceber o quão longe Deus já o trouxe. Por graça somente. Dessa forma, eu quero lembrá-lo de uma promessa do Senhor. Ele prometeu conduzir seu povo até que todos alcancemos, o apóstolo Paulo diz aos Efésios, a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ele vai terminar a boa obra em você, mas é no tempo dele, não é no meu, não é no seu tempo. Ele vai cumprir a sua promessa, meu irmão. Tenha paciência. E enquanto isso, vamos continuar correndo a corrida que nos foi proposta. No tempo de Deus, como ouviremos na sequência, Ele há de colocar um fim em tudo isso e nos permitir cruzar a linha de chegada. Lance mão do orgulho, lance mão do desânimo e viva segundo o que você já recebeu no Evangelho. Amém? Estamos meditando no tema avançando na maratona cristã. Até então aprendemos que precisamos correr na direção de Cristo. Precisamos correr com a mentalidade certa. E por fim, segundo os versos 17 a 21, com a esperança da pátria celestial. Com a esperança da pátria celestial. Resta ainda uma exortação do apóstolo Paulo a ser feita. Verso 17, ele diz, irmãos, sedes imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Não é a primeira vez que Paulo convida uma igreja a imitar sua vida de fé, como ele imitava a Cristo. Ele fez isso escrevendo aos Coríntios e aos Tessalonicenses, por exemplo. Só que aqui, com base nas suas palavras anteriores, essa exortação precisa ser entendida da seguinte forma. Corra na mesma direção que eu. Pense como eu. Persiga o mesmo objetivo que eu estou perseguindo. E uma vez que, como já ficou claro, Paulo corria para ganhar a Cristo, ele corria na direção dele. Ele convoca a igreja a reproduzir o seu exemplo. E não só o exemplo dele, mas de todos os que vivem segundo o padrão apresentado por ele aqui. E a razão para isso está nos versos 18 e 19. Por que isso é importante? Ele explica.
Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Com muita tristeza, Paulo admite que há muitos que se apresentam como cristãos, mas cuja confissão de seus lábios não está de acordo com a vida que levam. No procedimento, eles negam o evangelho e são como inimigos da cruz, segundo o apóstolo Paulo. É muito difícil, irmãos, entender sobre quem Paulo está falando aqui exatamente. Ele não está falando sobre os cães, sobre quem ele falou anteriormente. Ele não está falando sobre aqueles em Roma que pregavam por inveja o evangelho. Ele está falando aqui sobre um outro grupo de pessoas. E, conforme o palpite de alguns estudiosos, ele está se referindo a viajantes que passavam por Filipos, mas que não eram membros da congregação. Pessoas com quem os filipenses acabavam convivendo, mas que não eram membros da congregação. E primeiro o apóstolo Paulo revela o destino deles, a perdição. Perceba que, embora eles se afirmassem como cidadãos dos céus, eles abandonaram completamente o estilo de vida do evangelho. Eles diziam, nós temos um lugar garantido no reino dos céus. Mas a sua vida negava completamente essa afirmação. Por isso Paulo os sentencia. Eles estão condenados à perdição eterna. A quem eles servem? Ao próprio ventre. Com o termo, Paulo está pensando em pessoas que vivem para atender os próprios apetites carnais e sensuais. Então, se na sessão anterior Paulo combateu o legalismo, nesta sessão ele combate também a libertinagem, a vida sem lei, a vida mergulhada no pecado. E para piorar, meus irmãos, eles se gloriavam na vergonha de seus atos. Enquanto verdadeiros cristãos vivem na prática do arrependimento, esses inimigos da cruz se orgulhavam da sua indecência e dos seus pecados. A mente deles, Paulo conclui, está somente nas coisas terrenas. Eles caíram nas falsas promessas da carne, eles perderam de vista o prêmio do chamado de Cristo. E os filipenses deviam observar o procedimento deles, para não imitá-los. E aí o apóstolo Paulo conclui, oferecendo a motivação para isso. Versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Em contraste com aqueles cuja mente e os pensamentos estão apenas nas coisas terrenas, tanto a cidadania como a esperança dos cristãos em Filipos está nos céus. E se você está acompanhando a exposição desde o começo, você se lembra que no capítulo 1, Paulo também usou esta ideia de cidadania para comunicar uma verdade espiritual. Você se lembra que os filipenses eram cidadãos romanos. Só que antes de serem cidadãos da capital do império da época, Paulo nos lembra aqui de que sua verdadeira cidadania está em outro lugar. Seus nomes estão registrados na pátria celestial, de onde aguardam a vinda do Rei dos Reis. A esperança dos crentes, meus irmãos, estava na chegada de um rei e de um senhor, que era superior ao César de Roma. E o que aconteceria em seu retorno? O que os cristãos receberiam quando o Rei da Glória aparecesse entre as nuvens? Ele vai transformar, diz o texto, os corpos humilhados e manchados pelo pecado em corpos gloriosos e semelhantes ao seu. Ou seja, irmãos, ele vai levar sua obra a cabo. Ele vai cumprir sua promessa. Pelo seu poder, Paulo está dizendo, ele vai purificar seu povo de todo e qualquer resquício de impureza e imperfeição. A corrupção dará lugar à perfeição. E o que é que isso significa à luz da analogia da corrida que o apóstolo tem ensinado até aqui? É que a corrida terá sido finalizada. A linha de chegada terá sido alcançada. O prêmio da graça será repartido entre os que perseveraram, a semelhança perfeita com Cristo.
e a comunhão eterna com Ele na Jerusalém Celestial. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Primeiro, tenhamos cuidado com as nossas influências e exemplos. Segundo Paulo, havia alguns entre a igreja de Filipos que até se diziam crentes, mas eles negavam o evangelho com a vida. E a preocupação de Paulo era evitar que os filipenses fossem tentados a viver segundo este padrão pecaminoso. E se formos honestos o suficiente, nós vamos afirmar que a mesma tentação nos assedia hoje. Sendo assim, como nós nos protegemos disso? Paulo nos ensinou aqui. Nós usamos de discernimento e sabedoria para escolher aqueles a quem devemos imitar, modelos de Cristo. E pensando nisso, meus irmãos, eu me pergunto e pergunto à igreja, será que nós somos como Paulo? Imitadores de Cristo e não do mundo? E, consequentemente, será que a nossa vida serve de modelo para as pessoas ao nosso redor? Será que você, marido e pai, tem mostrado aos seus qual é o estilo de vida centrado no Evangelho, que renuncia ao pecado e à libertinagem do mundo? Será que é assim que nós, enquanto irmãos na fé, enxergamos uns aos outros como verdadeiros modelos de piedade? Uma palavra específica aos jovens, tenham cuidado, por exemplo, com a influência que as mídias sociais exercem sobre vocês. Muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque por meio de seus influenciadores, o mundo tenta enfiar a goela abaixo que não há problema em um estilo de vida libertino. Que não há problema em um estilo de vida pecaminoso. Que há mais prazer nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais, contrariando a Escritura. Eu quero dizer a você, tome cuidado com as influências que você recebe. E sabe o que acontece, irmãos, quando nós somos muito permissivos e abertos? O mundo vai pouco a pouco nos convencendo da ideia de que vale a pena adorar o próprio ventre. De que vale a pena e que é prazeroso satisfazer os apetites carnais e sensuais. Tenha cuidado com o que você consome. Isso não vale só para jovem. Isso vale para todos nós aqui, do mais novo ao mais velho. Tenha cuidado com o que você consome. Porque quando você menos percebe, você está igual ao mundo e adorando o próprio ventre. Mas além disso, esse texto também nos oferece muita esperança, irmãos. A fonte da nossa esperança está nos céus. Você tem noção da dimensão e da glória da nossa esperança? É natural, meu irmão, é totalmente compreensível que em dado momento da caminhada você e eu nos sintamos desanimados, abatidos, cansados. Para usar a linguagem de um pai da igreja, de uma obra muito famosa, Agostinho de Hipona, na cidade dos homens, a vida na cidade dos homens é cheia de pecado e de impiedade. E por causa disso, muitas vezes nós nos tornamos inquietos e inseguros. Sem contar que nós sentimos os efeitos do pecado na própria pele. Ou você não vai dizer que é extremamente cansativo lutar contra o pecado dia após dia? Nós temos que lutar e conviver diariamente com graves enfermidades, com apetites carnais lutando contra os desejos do espírito, com a injustiça, com a depressão, com a fome, com a miséria, com as guerras e terremotos. E diante de tudo isso, meus irmãos, nós precisamos de esperança. Não é verdade? E a pergunta a ser feita é: para onde olhar em busca de esperança? Eis a resposta do texto. A nossa esperança está na cidade de Deus e na vinda do Salvador bendito. O Evangelho é uma boa notícia para aqueles que estão desanimados, irmãos. Sabe o que o Evangelho diz? Cristo retornará e nos dará triunfo com Ele. Lembre-se que nós estávamos como esses que adoravam o ventre, destinados à perdição. Estávamos condenados e sentenciados a uma eternidade de tormentos longe da presença do Senhor. Mas pela obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário, Deus, além de nos poupar de sua ira, nos conceder graça e perdão, Ele nos concede também um lugar garantido no reino dos céus.
não por sua retidão, não pela sua diligência na corrida, mas somente por graça que Deus nos faz cidadãos dos céus. E você sabe, a partir das Escrituras, em breve ele virá glorioso entre as nuvens, com os anjos nos céus, e ele vai pôr um fim na desesperança deste mundo. A começar com os nossos próprios corpos, com as nossas próprias vidas. Quão desanimador, eu repito, desgastante é lutar contra os efeitos do pecado na nossa própria vida. Mas aqui Paulo nos assegura, usando a linguagem de 1 Coríntios 15, que aquilo que é corruptível, o corpo que temos hoje, dará lugar ao que é incorruptível. Você e eu teremos corpos gloriosos e semelhantes ao de Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Adeus câncer, adeus doenças cardíacas, adeus Alzheimer, artrite, dores musculares, adeus sofrimento, adeus angústia, tristeza, depressão e morte. E melhor de tudo, adeus pecado. Não haverá mais necessidade, irmãos, de lutar e vigiar. Não haverá mais lamento por conta de fracassos. Não haverá mais desejos ímpios, porque tudo isso vai desaparecer quando o Senhor Jesus nos conceder corpos perfeitos semelhantes ao seu. Ele vai nos dar, meus irmãos, um corpo perfeito que ama a piedade para adorá-lo perfeitamente por toda a eternidade. Em outras palavras, meus irmãos, Deus vai nos levar até a linha de chegada. Deus vai levar vocês, crianças, estão aí encostados no Diego, vai levar as crianças à linha de chegada. Ele vai levar cada cristão que tem fé em Jesus Cristo à linha de chegada. Ele prometeu, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. E ele não vai descansar enquanto não empregar todos os seus esforços e poder para nos conformar à imagem de Cristo. Esse é o tamanho da nossa esperança, irmãos. E você me pergunta, o que fazemos até lá? Nós vamos descansar e confiar no Senhor. Você e eu não podemos vencer sozinhos. O Estado não pode pôr um fim nas misérias deste mundo, nem mesmo a igreja. Somente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, o pecado e o diabo, pode consertar este mundo quebrado pelo pecado. E eu não podia terminar de outra forma. Nas Crônicas de Nárnia, irmãos, no livro chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada, depois de concluírem, vencerem as batalhas e chegarem até o paraíso ou o país de Aslan, que é o leão que representa Jesus Cristo. O ratinho, Rip Ship, ele se vê diante do país de Aslan e ele recebe a autorização do grande leão para entrar no paraíso. E ele foi um valente guerreiro durante toda a jornada. Ele tira sua espada do coldre, irmãos. Ele a joga fora e diz, eu não preciso mais dela. Por quê? Porque as guerras se acabaram. É o que vai acontecer conosco quando Cristo voltar. Nós vamos aposentar nossas armas. Nós vamos cruzar a linha de chegada. E com corpos perfeitos semelhantes ao de Cristo, nós vamos alcançar o alvo. O conhecimento perfeito e sem limitações do nosso Salvador. E a semelhança com Ele em glória. Amém? Amém. Eis o tamanho da esperança que temos em Cristo, irmãos. Não é fácil. A corrida não é fácil. Talvez eu diria, são mais baixos do que altos. Mas a certeza que recebemos do nosso Deus é, eu vou levá-los até o fim. Apesar daquele tremendo imprevisto, o corredor brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima, ele voltou à prova. E embora não tenha conquistado o ouro olímpico, ele cruzou a linha de chegada no terceiro lugar. Irmãos, a vida cristã é da mesma forma. Uma longa e cansativa maratona cheia de obstáculos imprevistos. E eu quero concluir mais uma vez citando o autor aos Hebreus e acrescentando um versículo que eu não li no começo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ouça bem, olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É como devemos correr, irmãos, com os olhos fitos em Cristo Jesus.